Hoje nós vamos falar do quarterback mais egocêntrico da história da NFL. Eu sou o Davi, ele é o Vini, nós somos do Endzone Brasil. Estamos aqui para falar dos 10 maiores quarterbacks da história da liga, de todos os tempos. E a gente separou em 10 episódios aqui, né, um clube das lendas, onde sem ranqueamento, sem lista, a gente vai falar sobre os maiores nomes dessa posição, que é a posição mais importante do futebol americano, e falar o porquê que a gente acha que eles estão entre os 10 maiores. Mas antes da gente começar, peço por favor que você possa, cara, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seu amigo, para que você não perca nada do que a gente faça aqui, porque aqui tem tudo, aqui tem basquete, aqui tem futebol, agora futebol americano, e para que você não possa perder nada, clica aí nesse botãozinho de se inscrever. Como é que você tá, Vini? Tudo certo. Eu adoro falar sobre Aaron Rodgers. Você gosta, né? Eu gosto. Você gosta. Eu gosto de falar sobre Aaron Rodgers, então estou feliz hoje. Vamos falar do nosso glorioso Arão. Ele que é um dos quarterbacks mais talentosos da história da liga. Pra mim, Pra você? Aaron Rodgers é o quarterback mais talentoso que a NFL já viu antes do Patrick Mahomes. Antes do Patrick Ele Mahomes. faz coisas que o Patrick Mahomes faz agora, o Aaron Rodgers fazia em 2011 e mais ninguém fazia. Isso, é verdade, né? Tanto que a gente até fala, né, que é uma mistura de Brett Favre com Aaron Rodgers. E eu falo, o Aaron Rodgers, o Mahomes é bom, Sim. mas o Aaron Rodgers tem os 2 maiores ratings da história da NFL. Isso é verdade. Tipo assim, o Mahomes é genial, mas ele não chegou no nível de perfeição que o Aaron Rodgers já teve. É isso. Eu acho que ele tem potencial para chegar ao longo da carreira dele. Sim. Mas o Aaron Rodgers colocou um nível de eficiência e excelência muito alto. E aqui até um pouquinho interessante tá aqui, né, nós dois falando do Aaron Rodgers, né? Porque você, fãzaço do Tom Brady, e eu, fãzaço do Drew Brees, e ele que tá no meio desse bolo dessa geração dos É o anos 2000, terceiro né? elemento da década de 2010. Exatamente. Então, pra muitos é o primeiro, pra muitos é o segundo até, né? Dependendo de quem tá falando. Quem acha que ele tá em primeiro tá errado. Mas aqui a gente vai falar sobre um pouquinho da qualidade da carreira dele. Então, cara, o pré-NFL dele é bem interessante, né? Tem muita narrativa Cara, atrás disso. O Aaron Rodgers, como eu disse, pra mim, ele é o quarterback mais talentoso da história da NFL, antes do Patrick Mahomes. Mas ele não começou assim. Pelo contrário, ele não teve ofertas de universidades pra jogar futebol americano. Ele teve que ir pra famosa Junior College, nos Estados Unidos, que é uma faculdade pública, vamos dizer assim, né? Não é como as grandes universidades da NCAA. Tipo o Last Chance U, né? Exatamente. E ele joga lá e aí um belo dia ele é visto por um olheiro da Universidade de Califórnia. A mesma que o nosso saudoso Jared Goff jogou. E aí ele joga pela Universidade de Cal, é um bom jogador e ele chega à NFL no draft de 2005, junto do maior game manager que a NFL já viu, Alex Smith, como os 2 principais quarterbacks da classe. E aí vem a pergunta, quem vai draftar? Quem o San Francisco 49ers, dono da primeira escolha geral, vai draftar? Alex Smith ou Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, torcedor do San Francisco 49ers. Desde criancinha. Então pensa, o time de coração do cara é o primeiro time a selecionar no draft e vai escolher um quarterback. E ele é cotado pra primeira rodada, E ele né? é cotado pra primeira escolha geral. Ele é assim, Aaron Rodgers não era o que ele se tornou, tá? Sim. A primeira coisa que tem pra não acharem que os 49ers são burros. Não, ele não era o que ele se tornou. E o Alex Smith era o melhor quarterback do college football. Pra quem não sabe, o Alex Smith foi o primeiro grande quarterback do glorioso Urban Meyer no college football. Técnico de Utah na temporada de 2004. Alex Smith era o quarterback, eles reviveram o programa. Depois o Alex Smith foi para NFL, o Urban Meyer foi para o Ohio State, fez história. Na verdade, foi para Florida Gators, depois foi para o Ohio State, fez história nas 2 universidades. Chega a noite do draft, primeira escolha geral, Roger Goodell. Alex Smith. Alex Smith é o escolhido dos 49ers. Na hora, a cara do Arão já vira... Já foca, né? A câmera já foca. Já foca, assim, ele já fica com Esquece o aquela Alex Smith. cara de quem comeu e não gostou. E aí, vai se passando o tempo, só que o que acontece? Naquela época, os contratos da NFL não eram tabelados como são hoje. Então, escolher um quarterback era caro, porque o quarterback podia negociar o seu contrato. E aí, e sim, quem não precisa de um quarterback não vai gastar esse dinheiro. Ninguém escolheu o Aaron Rodgers. O tempo foi passando e a transmissão da ESPN focava no Aaron Rodgers. Tipo, e era um nome. E ele não conseguia esconder, cara. Não, porque ele tava na sala verde, que se diz do draft, que é pros jogadores mais notáveis da classe. E, tipo, todo mundo ia sendo escolhido e indo embora. E ele ficando sozinho. Tinha até os memes assim, tá tão frio aqui, tão solitário. E ele foi ficando sozinho e indo na 24ª escolha da primeira rodada. Então, o Green Bay Packers selecionaram o Rodgers. Por quê? Porque os Packers já sabiam que o Brett Favre não ia mais completar o contrato de 10 anos dele, né? É, verdade. Não ia rolar, então eles escolheram um quarterback. Só que, assim, teve muita história por trás disso, porque o
o coordenador ofensivo dos 49ers era o Mike McCarthy, que viria a ser treinador de Aaron Rodgers no futuro. Então imagina o clima gostoso. E ele levou pro lado pessoal, obviamente, né? Então ele chega a Green Bay, só que ele não tem a chance de se provar. Por quê? Porque ele tem que ficar 3 temporadas no banco pro Brett Favre. 3 anos. Só que assim, eu falo, não haveria Aaron Rodgers sem esses 3 anos no banco. Porque ele era um cara muito cru. Ele era muito talentoso, mas ele segurava muito a bola. Ele posicionava a bola muito mal antes do lançamento. Isso deixava ele muito suscetível a fumbles. Ele tinha dificuldade para ler a segunda, terceira leitura em algumas jogadas. Mas o talento estava lá. E quando a gente percebe um pouco dessa, como funcionava essa relação do Brett Favre com o Aaron Rodgers, percebe como isso ajudou a moldar o quarterback que ele seria, né? Porque o Brett Favre era uma lenda, ele não ia sair, porque da mesma forma que ele entende que tá envelhecendo, o ego também machuca um pouquinho. E a relação foi um pouquinho complicada, porque o Aaron Rodgers também provocava o Brett Favre de vez em quando, o Brett Favre não aceitava muito, mas também retrucava. E aí ele ficou 3 anos pegando água, né, pro Brett Favre, ali aprendendo um pouco dos maiores quarterbacks da história. Limpando o capacete do Brett Favre 3 anos. Limpando o capacete. Não, tem até várias imagens, né, depois de uma campanha, o Brett Favre sentando no banco lá do Aaron Rodgers, tipo assim... Tentando estabelecer uma conversa. Exatamente. Às vezes o Brett Favre não querendo tanto. E eles até admitiram isso depois, né? Que o Brett Favre ele ficou um pouquinho receoso no começo, porque tava se sentindo ameaçado, O Favre disse, foi uma competição de alto nível que chegou, então. Exatamente. É tipo um Joe Montana e Steve Young 2.0, sabe? Então, quando a gente olha essa dinâmica e olha quando o Aaron Rodgers assumiu a titularidade, que foi na temporada de 2008... percebe que a torcida teve um pouquinho de dificuldade em aceitar o Aaron Rodgers. O que não foi fácil, porque o Brett Favre era o jogador mais querido da torcida. Não, e outra, e assim, Green Bay saiu da água pro vinho, tá? Sim, sim. Olha aqui, galera, eu não estou brincando. O Green Bay saiu do quarterback mais interceptado da história da NFL pro quarterback menos interceptado da história da NFL. Então foi uma mudança de estilo, de filosofia de jogo muito drástica. E aí, ao mesmo tempo... o Brett Favre vai pra Minnesota e tem a melhor temporada da carreira, talvez, enquanto o Aaron Rodgers ainda tava se adaptando e tal, perde pra ele no Lambeau Field, naquela famosa foto do poderoso chefão. Aquilo é genial, aquilo é fantástico. Sim. E aí o jogo e tal, mas chega a temporada de 2010. E vou falar pra você, eu acho que a ida do Brett Favre pro Minnesota Vikings ajudou na aceitação do Rodgers lá em Green Bay. Diminuiu o amor pelo Favre. Diminuiu o amor pelo Favre e falou, não, ele traiu a gente... Não, e tem um cara aqui novo tentando, já tá aqui há 3 anos no banco e vão pra cima dele. Mas aí veio, que nem você falou, a temporada de 2010, onde ele colocaria um tal cinturão, né, que ele gosta. Então, teve a temporada começou interessante, tá? Porque assim, o Favre nunca perdeu um jogo na história dele em Green Bay. É sério, gente, ele nunca ficou fora de um jogo. E na NFL, isso, sei lá, tipo, insano. Impossível isso acontecer. E ele conseguiu. E aí veio... a temporada de 2010 e o Aaron Rodgers sofre com concussões e deixa os Packers na mão. Por exemplo, os Packers precisam visitar o Gillette Stadium do MVP Tom Brady sem o Aaron Rodgers. Sim. Perdem o jogo, obviamente. E essas derrotas sem o Rodgers acabam jogando o time pro wild card. Então lá estão os Packers nos playoffs de novo, porém, via wild card. Mas aí veio o que o Davi bem falou, ó. O homem. Aaron Rodgers retorna nos playoffs e vira o homem mesmo. Lidera os Packers a vitórias e leva os Packers de volta ao Super Bowl para jogar contra o maior campeão da história do Super Bowl. 6 vezes campeão, o Pittsburgh Steelers. E aí foi um embate de gigantes, né? Porque, cara, são as 2 maiores franquias da liga, provavelmente. É, né? a maior franquia da era pré-Super Bowl e a maior franquia da era Super Bowl. Exatamente. E aí a gente tinha... Cara, o Pittsburgh Steelers já tinha vencido o Super Bowl, né? Nos anos anteriores. 2008, 2 anos antes. 2008, que, cara, de verdade, pra mim foi top 2 de Super Bowls que eu já assisti na minha vida. Foi absurdo. É o melhor Super Bowl que eu já assisti na minha vida. Eu fico pensando no do Tom Brady versus os Seahawks, mas pra mim tá no mesmo nível. Mas a gente tem ali uma partida onde o Big Ben, cara, ele é 2 vezes interceptado, mas também lança 2 touchdowns. O Aaron Rodgers tem uma partida incrível, onde novamente ele mostra a maior qualidade dele, que é cuidar da bola. Que nem o Vini falou. Os Packers vão do quarterback mais interceptado da história para o quarterback em alto nível que menos é interceptado, que mais cuida da bola, porque ele não arrisca passe desnecessário. Essa, para mim, é a maior qualidade do Aaron Rodgers. A mentalidade dele, questão de leitura de jogo. Mas nessa partida, a gente tem ali, cara, foi até, como posso dizer, competitiva até certo momento. Foi uma partida bem apertada.
Tanto que foi uma posse só de diferença, foi 31-25 Não, pros Packers. tem alguns detalhes interessantes, porque assim, o Aaron Rodgers, ele não era ainda o grande líder do time, tá? Sim. O grande líder daquele Green Bay Packers era o Charles Woodson, cornerback, defensor do ano em 2009. E no começo do Super Bowl, o Charles Woodson se machuca e não pode mais jogar. É mesmo. E aí meio que todo mundo olha assim, cara, quem vai liderar esse time agora? Tinha o grande Clay Matthews. E aí vem a grande cena que o Aaron Rodgers faz o touchdown depois da lesão do Woodson e pá, cinturão, eu estou aqui. Foi como se ele dissesse pros Packers, vocês podem contar comigo. É tipo o Cristiano Ronaldo, né? Quando o Barcelona, tipo, estou aqui. E aí ele bota os Packers nas costas, assim, distribuindo passe. Uma coisa linda de se assistir. E leva o time à vitória, né? Sem muitas... O jogo chegou a ficar 28-25, né? Sim. Mas ele conduz uma campanha pro field goal do Max Crosby, que praticamente mata o jogo. Então o jogo acaba numa interceptação do Big Ben. E foi um grande Super Bowl. E aí, quando os Packers ganham aquele título, meio que fica aquela sensação, cara, é o melhor quarterback da NFL, talvez, junto com o Tom Brady. Peyton Manning, na época, tava com o pescoço machucado. Sim. Nem ia disputar a próxima temporada. Drew Brees tinha acabado de vencer o Super Bowl também. Drew Brees, mas assim, esse cara pode dominar a NFL. E aí vem a temporada de 2011, cara, o que eu vi, o que estes olhos viram em 2011, eu Absurdo. nunca mais vi um quarterback fazer. Absurdo. O Aaron Rodgers foi inacreditável em 2011. Ele lançou 45 touchdowns, ele teve o maior rating da história da NFL, tipo, até hoje é o recorde. Sim. Ele venceu os 15 jogos que ele esteve em campo, ele venceu. É, porque a campanha foi 15-1 e o outro ele 15, não jogou. Eles perderam pros Chiefs, mas ele praticamente não jogou aquele jogo. É. Então, assim, ele foi perfeito. Os Packers foram um time perfeito. E eles eram os atuais campeões do Super Bowl. Então ficou meio tipo assim, cara, Possível The dinastia. Dynasty is coming. É. É isso aí, entendeu? E aí veio, só que ele, né? Não se escreve Elite sem Eli Manning. Ele aparece de novo nos playoffs, assim como ele fez de vítima o nosso querido Brett Favre em 2007. Ele faz de vítima o Aaron Rodgers em 2011. Ele visita o Lambeau Field no Divisional Round, vence os Packers, mas assim, com absoluta autoridade. Os Giants fizeram mais de 30 pontos naquele jogo. Fazer 30 pontos no Lambeau Field nos playoffs é assim, é surreal. Sim. E ele fez, eliminou os Packers. E o que a torcida dos Packers não imaginava naquela época, eu acredito, é que isso seria o pontapé inicial de uma série de insucessos em playoff. É, a gente tem ali uma sequência muito, muito clara de uma ascensão do Aaron Rodgers e do Green Bay Packers, né? Eles mudam de quarterback, ele é campeão do Super Bowl sendo MVP, tem uma das melhores temporadas de um quarterback na história, que é o ano mágico dos quarterbacks, né? Que tem Matthew Stafford, Tom Brady, Drew Brees, enfim. Ele é o mais mágico de todos. Ele é o mais mágico de todos. Tem um recorde de rating, que é 122.5, que até hoje só ele chegou perto, só ele mesmo chegou perto. O único cara não chamado Aaron Rodgers que chegou perto foi o Tom Brady. Exatamente. Na temporada de 50 touchdowns. E aí, infelizmente, pra ele, perde pra Eli Manning, que vence o seu segundo Super Bowl, em cima do Tom Brady de novo. Não sei do que estamos falando. Você não sabe, né? Não, Você não sabe, a gente entendi. tá falando do Aaron Rodgers. Pra falar a de gente eliminação do Saints, A gente tá falando falar, né? do Aaron Rodgers. Entendi. Mas aí vem, que nem você falou, uma sequência de insucessos, mas tipo assim, insucessos de pós-temporada. Em pós-temporada. Porque dentro da divisão, ele era o rei. Surge o personagem, né? Surge o personagem rei do norte. O rei do norte da NFL surge. Enquanto Game of Thrones procurava pelo rei do norte, Ele a tava NFL ali em tinha o Green Bay. seu, bem sentado no trono, dominando a NFC North. Inclusive, tem uma cena icônica pra mim, que o Anthony Curtis conta que a casa dele foi depredada nesse dia, que é a semana 17 de 2013. O Aaron Rodgers estava sem clavícula, e ele lança o Rodgers to Copter, que é um passe de umas 40 jardas, só com um braço. O Randall Cobb está livre. O Randall Cobb está livre. Ele caminha até a endzone, elimina o Chicago Bears e manda os Packers para a pós-temporada, num ano que o Aaron Rodgers perdeu muitos jogos por lesão. Então, assim, pra te ver, mesmo quando ele não estava em campo, quando ele entrava, ele resolvia, e o time era o rei do norte. Não tinha e tem até aquela... Nas últimas temporadas a gente viu, né, ele vencendo o Bears e falando pra torcida, I own you. Eu sou seu dono. Então, tipo assim, é uma coisa que durou durante muitos anos. É uma dominância completa. Só que, como eu falei, 11, 12, 13 derrotas em pós-temporada. E aí vem 2014, os Packers começam mal, tomam uma surra do Seattle Seahawks na semana 1. E aí perdem, chega na semana 4, a coisa tá meio feia. E o repórter pergunta pra ele, Rodgers, e aí? O que o torcedor tem que esperar pra temporada? Ele olha pra jornalista e diz, só uma coisa pra vocês. Relaxem. Relaxem que nós vamos começar a jogar. E o Packers engata uma sequência absurda. O Aaron Rodgers vira uma máquina.
vence o segundo prêmio de MVP, coloca os Packers na seed 2 da NFC, vai pros playoffs, vence Dallas no Divisional Round e visita o Seattle Seahawks na final de conferência. É um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida. Com certeza. É um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida. O Aaron Rodgers sem panturrilha, desafiando a Legion of Boom. Só que, infelizmente, a Legion of Boom prevaleceu. Não deu, né? Marshawn Lynch, Russell Wilson, Richard Sherman, aquele lendário time dos Seahawks, acaba derrotando os Packers, mas é meio que um renascimento dos Packers, sabe? Estamos aqui de novo, vamos competir mais uma vez, agora no topo. E aí o time engata uma boa sequência. 2016 vem o famoso Run the Table, que os Packers estão com campanha negativa. E aí o Aaron Rodgers chega e diz, não, acredito que a gente pode limpar a mesa, como se diz no poker, vamos ganhar todos os jogos até o final. E de fato isso quase acontece. Os Packers ganham 8 jogos consecutivos até a final da Conferência Nacional, mas eles acabam sendo derrotados pelos Falcons do Matt Ryan e do Kyle Shanahan. E aí entra um período de crise, né? Um período de crise, sim, algo de podre no reino de Green Bay. O relacionamento dele com o Mike McCarthy, que nunca foi bom, fica horrível. E o McCarthy acaba saindo em 2018, né? Com uma temporada de campanha negativa e tudo mais. Mas aí chega Matt LaFleur. Cara, o LaFleur, ele mudou um pouco. Um pouco não, né? Bastante a dinâmica desse time. E principalmente ajudou bastante o Aaron Rodgers, que voltou a jogar seu melhor futebol americano depois de alguns anos, né? Você citou aí a da eliminação do Atlanta Falcons, que é aquele Atlanta Falcons do 28-3, que o Tom Brady virou o jogo, enfim. A gente já conhece essa história. A gente vai contar ela daqui a pouco, calma. Mas o LaFleur chega, e na era LaFleur, cara, o time do Green Bay, ele compete todos os anos pela folga da NFC. É o melhor time de temporada regular da NFL nesse período. Sim, com certeza. São 3 temporadas seguidas com pelo menos 13 vitórias. Nesse período, o Aaron Rodgers vence 2 vezes o MVP, se tornando o segundo maior vencedor da história do prêmio, né? O primeiro é o Peyton Manning com 5, o Aaron Rodgers tem 4. Então, essa é uma fase que depois de 9, 10 anos que ele venceu o Super Bowl, ele volta a jogar em um nível muito absurdo. Ele sempre cuidou muito bem da bola, a gente sabe disso. Não, 2020 é sacanagem. Isso, 48 touchdowns e 5 interceptações. É o segundo melhor rating da história da NFL. Sim, é verdade. Aquilo que a gente falou, né? O único que chegou perto dele mesmo foi ele. Foi ele. Então, assim, foi um ano incrível. Isso com 37 anos, tá? Sim, então, 2019 ele tem uma temporada ok. Os Packers chegam na final da conferência de novo. Só que assim... Aquele jogo contra os 49ers. Kyle Shanahan, assim, ele tira 87 coelhos da cartola naquele jogo. Gosta de vencer os Packers, tá? Gosta. O Raheem Mostert tem mais de 200 jardas. Eu te pergunto, quem é Raheem Mostert? Ele não era ninguém antes daquele jogo. Neste momento, o Pepe Narducci está assim, ó. Sorrindo. Amassa o Green Bay Packers, mas 2020 ele volta melhor. Sim. E aí com um diferencial. Em 2020 a final da Conferência Nacional seria no Lambeau Field. Sim. Só que, cara, eu já falei isso no outro vídeo. É igual chuva. O homem é uma força da natureza. Tom Brady vai ao Lambeau Field e lança 3 touchdowns no primeiro tempo. Eu me lembro de olhar pro placar e, tá 28-10 no intervalo. Um time que tinha ganho 13 jogos na temporada regular. Sim. O Aaron Rodgers até tenta recuperar no segundo tempo. Tem a fatídica quarta descida que ele queria passar. O LaFleur chamou o field goal. Em resumo da ópera, os Packers pedem para os Buccaneers, que viriam a ser campeões do Super Bowl. Primeiro campeão do Super Bowl em casa. Vem 2021. Aquele clima começa, né? Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Se vou, eu sei que não fico. Se fico, eu sei que não vou. É a novela Aaron Rodgers em Green Bay. Ele não sabia se ir embora, não sabia se ia ficar... Isso atrapalhou um pouco o time, é bem verdade. Mas em 2021 o time volta muito forte ainda. E mais uma vez, tem a seed 1 da Conferência Nacional. Isso mostra como mesmo com as dificuldades que o time tinha, mesmo com as dificuldades que o próprio Aaron Rodgers colocava no time, o talento às vezes falava mais alto, né? E que nem você falou, o quarterback mais talentoso pra você, né? Antes do Patrick Mahomes. Isso mostra como esse talento impactou no time. E eu não sei se tu se lembra, uma memória doce pra ti. Na semana 1 de 2021... claro que eu lembro. Amasso. Ali eu acreditei. Vamos ganhar tudo. Amassa o Green Bay Packers. E assim, parece que a temporada fica... acabou ruim a temporada anterior. Começou desse jeito? Começa desse jeito, mano, vai ser um desastre. Com James Winston jogando muito. Só que o Aaron Rodgers, não, calma, eu sou MVP. Sim, bota tá tudo tranquilo. nos trilhos. E vida que segue. E aí eles vão pra mais uma pós-temporada. Lambeau Field. Quem? Kyle Shanahan e os 49ers de novo. Cara, pra mim, eu falo assim, esse jogo, eu vi esse cara, acabou. Não tem mais, o Aaron Rodgers não terá mais sucesso em Green Bay.
Porque foi um jogo muito melancólico. E não é questão de talento dele, é questão do clima mesmo dele em Green Bay, foi um jogo né? muito melancólico, cara. Eu falo assim, foi a mesma coisa o último jogo do Tom Brady em New England. Foi muito melancólico, uma derrota muito estranha em casa, jogando muito mal. Não anotou um touchdown na partida. Sim. Então, assim, foi horrível. E eu fiquei, cara... Só que ele ainda ficou pra mais uma temporada de despedida, né? É, um pouquinho melancólica Que e foi tal, enfim. Bem ruim. E aí a gente chega nesse ano, porque o Aaron Rodgers é o primeiro quarterback dessa lista que está em atividade. Que está em atividade. E agora ele não tá mais em Green Bay, né? É. Está na Big Apple. Ele finalmente conseguiu ir para um grande mercado na NFL. Finalmente. E eu confesso, eu estou empolgadíssimo para ver Aaron Rodgers em Nova Exatamente. York. Ele, cara, a gente falou na abertura, ele é o quarterback mais egocêntrico da história Sim. da NFL. Assim, a lista de excentricidades dele é absurda. Ele já passou 3 dias no escuro para refletir sobre a vida dele. Ele já namorou uma bruxa. Ele não fala com a mãe. Ele... Sei lá, cara. Tipo, a lista é infinita. Esse cara é incrível. Assim, as camadas da personalidade dele são inacreditáveis. E, assim, eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer. Porque, sinceramente, eu acho que ele tá motivado como ele não estava há muito tempo em Green Bay. Sim. E, cara, ele tá... Assim, grandes caras gostam do grande palco. O Aaron Rodgers está no maior palco da NFL. Sim. Nova York é o maior palco da NFL. São times que não ganham Super Bowl há muito tempo, os Jets, há 50 anos. Então, assim, tem tudo pra ser uma grande temporada midiática. Uhum. Se vai ter futebol americano bom, ainda não sei. Mas promete ter muita história boa lá. É, e que nem você falou, o Aaron Rodgers, ele tá motivado. Dá pra ver que ele tá motivado. Ele tá com um time muito jovem. Quem viu ele no show da Taylor Swift sabe. É, exatamente. Ele tá muito motivado, o ataque é jovem, a defesa é jovem. E eu também tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa segunda parte da carreira dele, né? Porque beleza, ele já tá no final da carreira, mas ele tá em um novo uniforme, ele tá em um novo time, nova comissão técnica, novo tudo. Eu quero ver como é que ele vai abordar isso, porque ele agora é um dos maiores veteranos da liga. E ele vai estar liderando um time muito jovem. E ele é o veterano. É, não né? sobrou mais nenhum da velha guarda. verdade. Tipo assim, ele é o John Wick. Só sobrou ele. Literalmente, tem a foto dele, né? É. Do John Wick ali na festa fantasia. Mas aí, o legado dele ainda vai ter tipo, alguns A capítulos. gente ainda não tem noção do legado É, dele, não porque tem ele ainda tá noção. jogando. Assim, uma coisa, o passado de grandes quarterbacks que trocaram de time na reta final da carreira é bom. Uhum. Peyton Manning foi a Super Bowl, venceu o Super Bowl, Tom Brady venceu o Super Bowl, Joe Montana foi bem nos Chiefs. Então, tudo leva a crer que o Aaron Rodgers não deve ser um fiasco em Nova York. Uhum. Mas, assim, se ele não vencer o Super Bowl, vai ser uma coisa. Se ele vencer no Super Bowl em Nova York, Vai o ser legado um- dele vai aumentar muito. É. Então, e assim, muito provavelmente para vencer esse Super Bowl, ele teria que derrotar o Patrick Mahomes. Exatamente. Então, e assim, eles nunca jogaram. Pra mim, os dois quarterbacks mais talentosos da história da NFL. Cara, eu não sei como eu ficaria num jogo de playoff entre Aaron Rodgers e Patrick Mahomes. Seria incrível, por favor. Aconteça. Faça isso acontecer. Mas o legado do Aaron Rodgers é incrível, né, cara? A gente ainda não sabe como vai terminar. Ele pode vencer, pode não vencer. Mas só pelo fato dele ainda estar em atividade e estar aqui já, diz muito sobre o jogador que ele é. A gente começou o vídeo falando sobre ele ser o quarterback mais egocêntrico da história, mas falando de talento em si, que nem você falou, é no mais alto patamar que a NFL já viu. Então, o Aaron Rodgers, o cara que mais cuida da bola, que eu já vi na minha vida, o cara que não arrisca passes, não toma riscos, um cara que é um líder dentro de campo, um cara que também tem uma personalidade muito forte, isso gera muito entretenimento pra gente, que gosta também, não só do jogo, mas do entretenimento, das provocações. Ele é um cara muito respeitado, dá pra ver isso. Tem gente lá nos Estados Unidos, principalmente, que falam a questão de qualidade, que ele é o melhor da história. Tem gente que acredita assim, realmente pra nisso. vocês terem uma ideia, tipo, o Tom Brady, ele revolucionou a questão de touchdown e interceptação na história da NFL. Uhum. Ele tem quase 700 touchdowns e tem pouco mais de 200 interceptações, bem pouquinho. O Aaron Rodgers, ele tem quase 500 touchdowns e ele passou a 100 interceptações no ano passado. Agora há pouco. No ano passado. E foi porque ele teve um ano com muita interceptação. Tipo assim, muito acima da média dele. Senão ele teria menos de 100 ainda. Uhum. Então, assim, é outro nível. Mas a galera fala, o Patrick Mahomes, gente, a proporção do Aaron Rodgers é ainda melhor. Sim. Ainda mais espetacular. Tipo assim, ele deve atingir 500 touchdowns nessa temporada, ao que tudo indica. E ele vai ter, sei lá, 110 interceptações, 115. Isso é ridículo. É. Isso é absurdo. E esse é o Aaron Rodgers, galera. Ele é um dos quarterbacks mais talentosos da história. Um cara que gera muito entretenimento, muita polêmica É um também. grande personagem. da Grande história, né? personagem, um dos maiores personagens da história, não só quarterbacks. Mas, Vini, pra finalizar, a gente sabe que todo final de episódio
A gente fala onde que ele tá, onde o jogador está na nossa lista pessoal, né? Não é a lista oficial, tá, gente, do Clube das Lendas, mas é a lista pessoal. Onde que ele tá? Aaron Rodgers abre o meu top 5 de maiores Abre seu top 5? Tá, no meu caso ele é o 6º colocado. Mas enfim, são pequenas diferenças. A gente tá finalizando, já dei seu tchau pra rapaziada, porque eu gostei desse episódio, cara. Eu pessoalmente não achei que ia gostar de falar do Aaron Rodgers, mas Adoro falar ele é um cara incrível. Adoro. Ele é um cara incrível. Adoro falar do Arão. Galera, fiquem ligados, ainda tem mais alguns quarterbacks pra gente conversar aqui e contar a história. Então, não deixem de seguir e acompanhar os próximos episódios. Se não você assistiu ainda os que passaram, vai lá também e confere que tá muito da hora. Valeu? É isso aí, que nem ele falou, a gente aqui do Endzone Brasil manda um abraço, um beijo no seu cangote, pra você que acompanhou e ouviu aqui a gente. Então, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal do Esportudo, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos, tá? Então, isso aqui é uma série que a gente tá fazendo do Clube das Lendas, tem vários outros episódios. Então, acompanhe, deixe sua opinião e até o próximo.